Aberta a quinta sessão ordinária da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Nós temos a honra de contar com a presença do deputado Carlos Neder, doutor Carlos Neder, que o senhor já conhece, doutor Ulisses, também médico, que já é conhecido também dos pró-reitores, o deputado Welson Gasparini, que foi prefeito de Ribeirão por 4 vezes e também deputado 2 vezes nessa casa na Câmara Federal, o nobre deputado Reinaldo Augusto, da região sudoeste do estado de São Paulo, que está nessa casa já por 3 mandatos. Deputado da Visaia, vice-presidente dessa casa, também da região de Campinas. E hoje temos a grata presença de receber o deputado Pedro Tobias, que é da região do Líbano, Fenícia e etc., mas que colocou seus pés e seu coração aqui no Brasil e é muito estimado e respeitado nessa casa. E pedir que o senhor fizesse uma apresentação rápida dos pró-reitores e a honra de receber a nossa sempre secretária Patrícia Iglesias, que retorna à USP. Pedir que o senhor apresentar, em seguida, passar a palavra para o senhor. E também, se me permitir, também justificar a ausência da deputada Clélia Gomes, do PSB, do PHS, que teve compromisso fora. Tá? E antes, solicitar ao secretário a leitura da reunião da ata passada. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Avisaia. Solicitar a dispensa da leitura da ata. É regimental, está dispensada a leitura da ata. Fica considerada aprovada a ata da 4ª reunião ordinária da comissão permanente, desta comissão permanente. Esta reunião foi agendada para recepcionar o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor Marco Antônio Zago, que se faz aí acompanhado dos pró-reitores, que ele nos apresentará, e que prestará conta sobre o andamento da sua gestão e fará demonstração e avaliação do desenvolvimento das ações, programas e metas afetas à sua gestão à frente daquela instituição, nos termos do parágrafo 4º, artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. Palavra ao nosso reitor, pedindo que apresente, inclusive, os seus pró-reitores, para que todos os deputados conheçam. Muito obrigado, deputado Bolsoni. Boa tarde, senhores deputados. Antes, uma questão de ordem, claro. Deputado Carlos Neder. Aqui eu gostaria de ter sulfites aqui para que a gente possa fazer algumas anotações. Pois não. E gostaria depois de receber a íntegra da exposição que será feita. Corretíssimo. Está atendido. Ok. Então, eu agradeço enormemente a oportunidade de falar aos senhores deputados e fazer aquilo que eu considero essencial, isto é, que a universidade preste conta do que está fazendo, das suas atividades em relação à sociedade e, em última instância, como está gastando o dinheiro público que vem para as universidades e se está gastando bem nas funções que se espera da universidade. Minha opinião é que nós estamos, mas pode haver divergência e os senhores deputados acharem que não. Estou disposto a responder por isso. Estamos aqui acompanhados de um grande número de pessoas da Universidade de São Paulo. Eu vou começar apresentando a professora Paula Dallari, que é a nossa superintendente jurídica, professor Eugênio Butti, que é o superintendente de comunicação social da universidade, o professor Oswaldo Nacal, que é prefeito da cidade universitária e superintendente de espaço físico, portanto, toda a parte de construções, etc., da universidade. O professor Raul Machado, que é professor da ESALC, a Escola de Agronomia de Piracicaba, não é? Luiz de Queiroz, e é nosso responsável pelas relações internacionais, o professor Carlotti,
Carlos Gilberto Carlotti, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é neurocirurgião, mas foi diretor de lá e hoje é pró-reitor de pós-graduação. Professor Marcelo Romero foi diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, e hoje é pró-reitor de Cultura e Extensão. Professor Inácio Poveda, professor da Faculdade de Direito de São Francisco e é o secretário-geral da universidade. Professor João Eduardo Ferreira, eu erro porque nós só chamamos pelas iniciais, Jeff. Professor Jeff é professor do Instituto de Matemática e Estatística, superintendente de Tecnologia de Informação. Depois temos Pula, é um visitante, e aí o professor Marcelo Dottori, do Instituto de Oceanografia, mas é o diretor da CODAGE, Administração Geral da Universidade. Depois, Tiago Liporassi, formado na Faculdade de Direito, procurador da universidade, mas é do time bom, viu, Pedro Tobias? Ele não é dos procuradores que atrapalha a vida. Portanto, hoje ele, de fato, é chefe de gabinete. Aí, professor Antônio Carlos Hernandes, de São Carlos, e é o pró-reitor de graduação, é ele que supervisiona o curso de medicina lá de Bauru. E, finalmente, o professor Vicentim, que é diretor da Faculdade de Veterinária, de Medicina Veterinária e Zootecnia, e o nosso superintendente de segurança. A professora Patrícia já foi apresentada, e, como eu disse, ela agora é patrimônio da USP. Aqui não retorna mais, não. Muito obrigado. Eu não sei se esqueci alguém, acho que não. Todos os nossos estão aí. Obrigado, deputado. Pedir um parênteses novamente, para justificar um deputado ausência, o deputado Marco Vignoli, que está em Brasília, e deputado Gilmar Gimenez, que está em licença. Então, com a palavra, o nobre reitor, para fazer a sua apresentação. Bem, eu procurarei ser breve. Não é possível fazer uma apresentação abrangente da universidade. Eu vou focalizar alguns tópicos, mas certamente estou aberto a questionamento a respeito de qualquer outro aspecto dos apresentados ou do que não estão aí. Ok? Eu começo, então, lembrando que nós vamos falar principalmente do que aconteceu mais recentemente na Universidade de São Paulo. E, para isto, eu tomei um pequeno trecho do que disse o ex-primeiro-ministro espanhol, Felipe González, que foi catedrático da USP até março deste ano. Durante um ano ocupou nossa cátedra, José Bonifácio, e ele diz o seguinte, em resumo: o desafio da USP é educar para o futuro e não para o passado. E aqui nós temos uma grande dificuldade, porque nós não conseguimos prever o futuro. Mas os estudantes que estão hoje na universidade vão estar atuando na sociedade daqui 5, 10 anos, quando a sociedade será completamente diferente. Mas isto, senhores deputados, eu acho que chama atenção para um aspecto fundamental das universidades. As universidades não são simplesmente escolas de curso terciário, de terceiro grau. Escola de curso de terceiro grau que ensina profissões correntes segundo a legislação e os diplomas que precisa emitir. A universidade é o local onde se forja o futuro. As profissões que hoje estão todas regulamentadas, daqui a 10 anos, provavelmente, uma grande parte delas não vai mais existir. É preciso, então, que nas universidades, onde se forja o pensamento, se criem os padrões do futuro. É esta a diferença entre uma universidade, que na visão de alguns consome muito recurso, e uma escola secundária que forma 100 médicos, e é isto com aquilo que existe do momento e fim de papo, sem se preocupar com o futuro. Como eu disse, a Cátedra José Bonifácio, ela traz para a Universidade de São Paulo, durante um ano, uma personalidade do mundo ibero-americano, tá? E ela é um link importante com
a América Latina toda e com a Península Ibérica. Então, foram nossos catedráticos, estão aí. Ricardo Lagos, ex-presidente do Chile, Henrique Iglesias, uruguaio, que foi presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Nélida Pinhon, nossa escritora, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, Felipe Gonçalves, ex-primeiro-ministro da Espanha, e atualmente Beatriz Paredes, que foi embaixadora do Brasil no México. A Universidade de São Paulo é a única universidade brasileira que sempre aparece em todos os rankings internacionais e muito bem colocada. Por exemplo, este é o último deste ranking QS, em que ela aparece na posição 120 entre 4.000 universidades do mundo. Ok? E não é só porque ela tem produção científica expressiva. Diferentes rankings captam diferentes aspectos. Por exemplo, ela é a 45ª melhor em reputação empresarial. Os empresários acham isso, não somos nós. Vista no mundo todo. É a 9ª melhor em odontologia do mundo. Nós temos 3 faculdades de odontologia. As 3 são excelentes. É a 71ª melhor em empregabilidade. Isto é, quando o indivíduo termina, como é que ele está? Preparado ou não para ter emprego? Tá? Muito bem. Nós estamos entre as 100 melhores do mundo. 5º lugar na agronomia. Todo mundo sabe que a produção agrícola do Brasil é um dos sustentáculos do nosso PIB. E, contrariamente ao que muitos pensam, não foi só a Embrapa que fez isso, porque quem construiu a Embrapa foi a Exalc. Então, não esqueçam disso. Em grande parte, nós estamos ainda nos sustentando aí economicamente, e de certa forma, isso tem um link com a Universidade de São Paulo. É a 47ª melhor em pesquisa científica. Recentemente, um ranking de prestígio mostra as melhores universidades do mundo. Nós estamos entre as 100 melhores. Agora, se olhar destas 100 melhores, só tem 5 de fala e cultura latina. 3 na França, 1 na Suíça e a outra é a USP. Ok? E assim vai, quer dizer, isso para prestar contas de que nós estamos muito bem vistos por quem olha de fora. É uma cidade média, se tomarmos a população da USP. São 117 mil pessoas, dos quais a maioria são estudantes, mais de 90 mil, professores, cerca de 6 mil, e técnicos e administrativos, agora caiu, mas eu vou mostrar o dado atualizado em seguida. Muito bom. A USP, Unesp e Unicamp são as 3 universidades públicas paulistas, e nós temos, porque somos a mais antiga, nos expandimos bastante, etc., mais ou menos metade de todas os aspectos que tomarem em conta aí. Por exemplo, o número de alunos em universidades públicas no estado de São Paulo, metade deles estão na USP, o número de vagas anuais, metade vem da USP e assim por diante. Muito bom, somos uma universidade que procuramos nos ligar com a sociedade. Isto, por exemplo, é fotografia de evento que nós fazemos anualmente, uma vez no interior e uma vez na capital, chamada Feira das Profissões, e que trazemos estudantes secundários para conversar com os alunos e professores da USP. Este ano tivemos 75 mil visitantes, estudantes de escola secundária do estado inteiro. E sabem qual que é a pergunta mais comum que eles fazem? Todos. Quanto que paga para estudar na USP? Quer dizer, a nossa principal missão é explicar para eles que a USP é uma universidade pública, gratuita, e que eles podem vir prestar exame na USP, que se entrarem, não vão ter que pagar. Mas agora está mudando. Recentemente, exatamente por causa disso, nós assinamos um convênio com a Secretaria da Educação para um programa chamado Vem para a USP, que é exatamente voltado para as escolas públicas do estado inteiro, aproximá-las da universidade, trazê-las para visitar laboratórios, fazer um concurso entre eles para isenção de taxas no exame vestibular, porque nós queremos que eles se aproximem da universidade.
Agora, nós vamos para fora do estado também. Esse é o nosso campus de Rondônia, Montenegro, onde temos um campus avançado que trata de doenças infecciosas, epidemiologia, etc. A FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, faz uma excursão anual para lá. Tá certo? Este ano foram 35 pessoas. Alunos, 35 alunos, 2 professores, motoristas, técnicos, tá certo? Já foi atendida lá, de 2013 a 2017, 38 mil pacientes. Bom, quanto que nós formamos por ano? Nós formamos cerca de 14 mil jovens. 8 mil na graduação, 6 mil na pós-graduação, doutorado e mestrado. Em quais carreiras? Na graduação está aí. 1.200 em engenharia, 420 em medicina, agora vai subir, 244 odontologia, economia, direito, são todas profissões, áreas de atuação que são essenciais para o desenvolvimento do Estado e do país. Nesta área de graduação, nós estamos muito bem avaliados pelos avaliadores externos. Por exemplo, isso daqui é o Guia do Estudante, que todo ano, há mais de 20 anos, a editora Abril publica. Por exemplo, dos cursos da USP, estão ali quantos que foram avaliados. Você acompanha agora uma reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, que tem a finalidade de ouvir, e está ouvindo neste momento, o reitor da Universidade de São Paulo, a USP, professor Marco Antônio Zago. Ele vem prestar contas do andamento da gestão em obediência ao artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. Agora, e na pós-graduação? Bom, na pós-graduação está aí o número de mestres e doutores crescentes que nós formamos por ano, tá certo? E a avaliação externa. Em azul é o Brasil inteiro, em vermelho é a USP. Vejam que 1 é a pior avaliação possível, 7 é a melhor avaliação possível. Se pegarem 6 e 7, vão ver que na USP, 40% dos cursos são 6 e 7. No resto do país, 13%. Quer dizer, nós formamos em quantidade e em qualidade. Precisa chamar a atenção que formar em quantidade não é habitualmente missão das universidades mais expressivas do mundo. Todo mundo fala, as melhores universidades, Oxford, Cambridge, Harvard, MIT, nenhuma delas tem mais que 30 mil estudantes. Nós temos 95 mil. Agora, não temos, como a UNAM e a Universidade de Buenos Aires, 350 mil estudantes. Não temos recursos para isso e perderíamos qualidade. Uma questão crítica, ultimamente, tenho certeza que interessa os senhores deputados, é a inclusão social e étnica. Então, isso é um balanço do que aconteceu na USP em 2016 e em 2017. Eu vou deixar a apresentação, depois podem olhar com detalhe. Mas o que importa aqui é que em 2017 nós atingimos 37% de todos os estudantes que entraram na USP e vieram de escola pública. E neste ano, 2017, 19% dos nossos estudantes se autoclassificavam como preto, pardo ou indígena. Isto é, não é verdade que a universidade não fazia inclusão social. Ela faz, e inclusão étnica, mas ainda não na intensidade que deveria fazer. Tá certo? Vejam que uma das coisas que mudou e que fez com que aumentasse a nossa inclusão social e étnica foi que, nesse meu mandato, a partir de 2016, nós começamos a colocar vagas não só para o vestibular da FUVEST, mas para o vestibular do Enem. E isso está crescendo. Primeiro ano foi 1.500, 2.300, próximo ano serão 2.700. Para estas 2.700 vagas do ano que vem, 2.300 estão reservadas para a escola pública. E desta total, quase metade, 1.000 vagas, estão reservadas para a PPI. Em cursos de muito prestígio. Eu me lembro agora, mas não é o único, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que vai reservar
30% das suas vagas para a escola pública e, destes, vai reservar um total de todas as suas vagas, 20% para a PPI. Esta é a evolução de ingressantes de escola pública e de ingressantes PPI ao longo da história da Universidade de São Paulo. Vão ver que a percentagem de ingressantes de escola pública variava ao redor de 24% a 27%. Os 4 últimos pontos representam os pontos do meu mandato como reitor. Vejam que houve um aumento significativo, chegamos então a 37%, e a mesma coisa com a inclusão étnica. Isto antes de aplicar a regra que nós aprovamos dia 4 de julho, que diz que a partir do próximo ano precisará haver 37% de estudantes de escola pública em todas as unidades. Porque 37% até agora era a média. Agora não, agora isso vai se distribuir igualmente pela universidade toda. E isto vai subindo gradativamente até chegar a 50% em todas as nossas faculdades. Distribuindo também a inclusão de PPI. Agora, isso tem um custo, e isso é muito importante discutirmos aqui, porque um dia ou outro isto vai cair aqui na Assembleia, deputado. Tem um custo financeiro muito caro, muito grande. Hoje, nós já gastamos perto de 200 milhões de reais por ano com apoio aos estudantes. E que passa por, então, moradia, alimentação e assim por diante. Isso não é pouco, é 32% do custeio da universidade. Agora, isso bateu no nosso limite, eu sinto dizer, é muito difícil que nós consigamos aumentar isto. Mas este ano, como aumentou a inclusão social, ficou evidente que muitos desses estudantes só vão estudar se tiverem apoio. E eu tenho uma opinião que, pelo visto, bate com muita gente. Há poucos dias ouvi o vice-governador, ele também concorda com isto. Isto não é responsabilidade da universidade, isto é responsabilidade do governo. Dar apoio social aos estudantes, não sei se estadual, municipal, federal, mas não pode ser do orçamento da universidade que nós vamos tirar os recursos para sustentar esses estudantes. Caso contrário, nós colocamos na universidade e eles não ficam, vão embora porque não tem dinheiro para ficar em São Paulo, para comer e assim por diante. Pesquisa e inovação, a universidade vai muito bem, crescendo sua publicação científica, como sempre, mais que crescer em número, está crescendo em qualidade. Este é um índice para medir a qualidade das publicações e mostra que nós estamos aumentando isto com o tempo. Tá certo? Temos uma agência de inovação exatamente para olhar para os aspectos aplicados da ciência na sociedade. Um dos efeitos dessa agência de inovação foi aumentar enormemente o número de patentes registradas pela Universidade de São Paulo. Vejam que está uma mudança significativa. Além disso, nós temos parques tecnológicos, incubadoras, com mais de 200 empresas incubadas. Certo? São empresas tecnológicas que estão em desenvolvimento. E muitas delas acabam tendo sucesso. Esse é um índice, que eu não sei como é que foi calculado, mas que mede a atividade inovadora da universidade. Comparando todas, a Universidade de São Paulo aparece lá em primeiro lugar. Quer dizer, a universidade que cria um espírito inovador nos seus alunos. Se lá estava bem, aqui é o calcanhar de Aquiles. Finanças. Esta é a evolução dos gastos com o pessoal das 3 universidades públicas paulistas, USP, Unesp e Unicamp. A USP está em azul, veja que ela foi pioneira em aumentar os gastos, mas as outras logo seguiram o exemplo. É uma maneira, vamos dizer, um pouco jocosa de dizer, na verdade, tendo visto o que acontecia com a USP, os reitores das outras 2 universidades começaram a ser pressionados a fazer o mesmo tipo de política que se fazia na USP. Eu coloco a linha vermelha para mostrar quando que começa o meu mandato. Quer dizer, eu herdei um compromisso com folha de pagamento que ia acima de 100%.
Agora, isso não é obrigatório que seja assim na universidade, porque em 2011 nós gastávamos 77% com folha de pagamento. Então houve um brusco aumento, eu não vou discutir as causas aqui, mas se quiser, eu estou preparado para demonstrar. O que eu quero mostrar é que a folha de pagamento está em azul, mas os gastos totais estão em preto, porque além da folha de pagamento, a gente gasta muito mais também, com consumo, tá certo? Contratos e assim por diante. Esta parte é mais fácil de ser controlada. Vejam que ela cai rapidamente. Porque isso nós conseguimos, eu vou mostrar os números, nós reduzimos em 50% nossas despesas com custeio. Com folha de pagamento é muito mais complicado. E ficou mais complicado ainda, porque em vermelho está o que aconteceu com o ICMS do Estado. Não é novidade para ninguém, mas a partir de junho, julho de 2014, ele começou a cair e não parou mais. Nesses 2, 3 últimos meses, parece uma tendência à estabilidade e à melhora. Mas isto complicou ainda mais nossa vida. Mas não foi a causa inicial, mas complicou enormemente. Bem, de qualquer maneira, isto é o gasto, o compromisso de folha de pagamento em 2014, as 3 barras à esquerda, e em 2017, nos meses até agora, mas é o compromisso acumulado. Verão que a Universidade de São Paulo, que estava gastando 107%, 104%, 106%, hoje está gastando 101%, mas nos 2 últimos meses isso está já na casa dos 96%, por aí. Bem, um dos motivos, ou uma das causas do nosso desequilíbrio foi o contrato de um número muito grande, principalmente de técnicos administrativos. Veja, na gestão anterior, nós subimos 2.400 técnicos administrativos. No mesmo período, foram contratados apenas 396 professores. Quando eu assumi, então, nós começamos a tomar medidas e baixamos de 17.500 para 14.000 o número de servidores técnicos e administrativos. Para fazer isso, foi necessário fazer 2 planos de demissão voluntária, PIDV, tá certo? No qual nós consumimos recursos que nós tínhamos guardados. Na verdade, gastamos 600 milhões para fazer isso. Mesmo assim, foi vantajoso, porque nós já estamos fazendo economia. De qualquer maneira, com o desequilíbrio financeiro e mais esses gastos, aquilo que nós tínhamos de reserva, que era 1.800 bilhões em 2008, subiu para 2.500 bilhões em 2012 e caiu hoje em dezembro do ano passado, para 660 milhões, e a previsão é que no fim desse mandato estará ao redor de 40 milhões. Isto é uma explicação e um alerta. É claro que isso ia acontecer. Estamos gastando mais do que recebemos e ia gastando o dinheiro que estava guardado. Mas é um alerta para dizer o seguinte: não tem mais gordura guardada para ser queimada. Tá certo? Nós fizemos o que era possível. Veja, nós reduzimos o gasto com o pessoal em cerca de 12%. Que é o mais difícil. Precisamos gastar 600 milhões para fazer isso. E deixar de dar reajustes salariais neste ano, por exemplo. Por outro lado, em despesas de custeio, outros investimentos, etc., nós reduzimos 50% os gastos da USP. Muito bom. Não reduzimos os gastos com permanência e formação estudantil. Apoio aos estudantes foi mantido. Veja, nesse período nós temos uma inflação de cerca de 20%, que corresponde exatamente ao que nós reajustamos. Ok? Muito bom. Temos ainda algumas unidades que consomem uma quantidade muito grande do orçamento da USP. Eu destaco ali 2 hospitais. O Hospital Universitário, que consome mais ou menos 5,8% do nosso orçamento, é a maior unidade orçamentária da Universidade de São Paulo. Gasta mais que a Faculdade de Filosofia,
mais que a Escola Politécnica, tá certo? Que são unidades que têm 12 mil estudantes uma, 8 mil estudantes a outra. Tá? E o HRAC de Bauru, que consumia mais ou menos perto de 2%, pouco mais que 100 milhões de reais, e isso foi resolvido. Fazer um registro da presença do deputado Carlos Genazzi. Boa tarde, deputado. Bem, então, como que nós resolvemos essas questões? Em primeiro lugar, nós procuramos controlar os gastos da universidade, mas fazer com que isso fosse um programa permanente, que não se voltasse ao que aconteceu no passado. Portanto, lideramos, porque é a primeira vez que ocorre isso numa universidade brasileira, a criação de uma controladoria, independente do reitor, tá certo? Que responde ao conselho universitário. E para que essa controladoria possa funcionar, ela precisa ter parâmetros. E a própria universidade estabeleceu os parâmetros de sustentabilidade financeira, que na verdade é como que uma lei de responsabilidade fiscal. Então, a controladoria tem uma lei aprovada pelo próprio conselho universitário para acompanhar a vida da universidade. Fizemos, como eu mostrei, uma redução de consumo, contratos da ordem de 50%, 2 planos de demissão voluntária que reduziram o número de servidores, mas nos custaram 600 milhões. Suspendemos obras muito grandes, eu não vou nem entrar no mérito se eram necessárias ou não, mas muito grandes, que consumiam muito recurso, e fortalecemos o portal da transparência, de tal maneira que qualquer um aqui pode acessar a evolução das contas da universidade, dos gastos, hoje, o que está sendo gasto, tá certo? E quanto que ganha cada uma das pessoas, a começar do reitor. Esses parâmetros que eu disse que foram aprovados pela universidade tratam, claro, de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, como os seus deputados estão acostumados a fazer, nós temos que fazer também. Introduziu uma questão nova, que é a do planejamento plurianual, que é necessário para que a universidade possa ter uma evolução mais controlada. Limitamos o gasto com despesas de pessoal ao redor de 80% e o limite máximo 85%. Como eu disse, em 2011 nós gastávamos 77%. Então é um número perfeitamente aceitável e que pode ser executado pela universidade. Fixamos um quadro ideal de funcionários técnicos, administrativos e professores de 60% e 40%, isto é, 1,5 funcionário técnico administrativo para cada docente. É uma relação perfeitamente razoável e supera a de muitas universidades boas do Brasil e de fora, em que esses números se aproximam de 1 ou até menos de 1. Não é? E limitamos as despesas que onerem os orçamentos futuros, claro, para não deixar herança maldita, não é? Para o próximo reitor, como nós recebemos dessa vez. Muito bom. Tratamos da questão dos direitos humanos, reformulamos a Comissão de Direitos Humanos da Universidade, que hoje é presidida pelo ex-ministro Zé Gregori. Tem pessoas da própria universidade e externos da universidade. Aumentamos o poder desta comissão sobre os atos da própria universidade. Fizemos uma forte campanha contra o trote violento. Esta era uma questão que existia. A Assembleia chegou a fazer uma CPI desse aspecto. Isso foi muito bom, porque chamou atenção para o fato e realmente criou-se uma campanha dentro da universidade que acabou com isto. Criamos uma comissão permanente de negociações com os representantes dos servidores técnicos e administrativos, chamada COPERT, e criamos um escritório dirigido pela professora Eva Blay, personalidade conhecida de muitos aqui, e que trata das questões de igualdade de gênero e particularmente contra a violência das mulheres. Está aí exemplo de alguns folhetos que elas publicaram, e a professora Eva Blay, lá na extrema-direita, na ONU,
já que a Universidade de São Paulo é a única universidade latino-americana que participa deste grupo de 10 universidades do mundo todo, desse programa chamado He4She. Ao lado disso, a segurança na cidade universitária melhorou, nós fizemos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, foi criada um policiamento comunitário, este programa foi feito, organizado, sob a supervisão da nossa Comissão de Direitos Humanos, tá certo? Ela envolve policiais jovens, treinados, com nível universitário, incluímos aqui a vigilância por câmera, postos fixos, e o resultado está ali. Isso foi feito em 2015, e vocês já veem a significativa queda de eventos policiais que ocorreram no âmbito da universidade. Foi feito também, aquilo que está ali à direita, é a tela de um aplicativo que funciona em todos os nossos campi universitários, em que há vários itens de segurança em que a pessoa pode acessar e imediatamente aciona a vigilância no campus. Tá certo? Se você acionar, outro dia me fizeram isso para demonstrar, a hora que aplicou lá o alarme, imediatamente o sistema de segurança ligou para saber o que estava acontecendo, quem era e assim por diante. Ok? Para o futuro, eu só vou mostrar 3 coisas muito rápidas para encerrarmos, deputado, e para podermos ouvir, então, as dúvidas e coisas. Uma delas é a criação do Centro USP de Inovação, está em fase final de construção, estão começando a tirar os tapumes, as vidraças estão prontas já, e logo ele vai se instalar, é um prédio de 12 mil metros quadrados, tá certo? No qual se instalarão inicialmente 4 centros de inovação. Um de pesquisa interdisciplinar, voltado para soluções de questões relacionadas com robótica, engenharia médica, equipamentos médicos e assim por diante. O outro, um laboratório de soluções digitais e games. Um laboratório de biologia sistêmica e sintética, principalmente voltado de início para a bioenergia, e uma parceria da Universidade de São Paulo com o Instituto Pasteur de Paris. Teremos, então, uma filial do Instituto Pasteur aqui dentro da USP. O objetivo é uma interação muito forte com a sociedade e com empresas. Tá certo? Então, este não é um centro que pertence a nenhuma das nossas unidades. Não é da Faculdade de Medicina, não é da Escola Politécnica, é uma vitrine para a USP se relacionar com a sociedade, com empresas. E nós vamos encher isso de gente jovem ou de velhos que têm espírito jovem. Gente com espírito velho não pode entrar. O outro é a criação de um fundo patrimonial. Ele está bem adiantado já em termos de sua conformação jurídica e será lançado ainda este ano. Um fundo patrimonial da USP, que não é para resolver problemas financeiros do momento. É para criar um capital de longo prazo, para daqui 10, 20 anos, a universidade ter um patrimônio com a qual ela possa fazer ações importantes e inovadoras. E, finalmente, nós renovamos a composição do Conselho Consultivo da Universidade de São Paulo. Ele tem 4 membros da universidade, que é o reitor, o vice-reitor e 2 pró-reitores, um representante da FAPESP, que no caso aqui é o presidente, um representante da Assembleia Legislativa, que foi indicado pelo presidente da Assembleia Legislativa, e 6 membros da comunidade indicados por mim. Carlos Aires Brito, Maria Alice Setúbal, conhecida por Neca Setúbal, o José Alexandre Schenkman, que é um economista da Columbia University, Pedro Wonchovski, Carlos Alves Moura, que foi 2 vezes presidente da Fundação Palmares e é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e Cláudia Costin, que é também uma figura conhecida, foi secretária da Educação do Rio, secretária de Cultura aqui do Estado de São Paulo, e com isto eu resumo o que eu tinha que falar sobre a universidade. Okay? Ensino de excelência, um novo curso de medicina,
que inauguramos já as suas bases terça-feira passada, lá em Bauru, com a presença do governador e o deputado Pedro Tobias. O Centro USP de Inovação, que eu mostrei aqui, atenção ao ambiente e sustentabilidade, segurança e respeito aos direitos humanos, uma comissão permanente de relações trabalhistas, o aumento do relacionamento com a sociedade. Queremos ser uma universidade de referência internacional e somos, busca do equilíbrio econômico-financeiro e a criação de um fundo patrimonial. Meu último diapositivo, o que nós esperamos da Assembleia Legislativa? Primeiro, que trabalhem conosco para mudar o teto salarial. Este é um problema que, do meu ponto de vista, terá efeito muito negativo na vida das 3 universidades. Apesar dos investimentos que são feitos hoje pelo governo do Estado, isso daí, nós sabemos, não teria nenhum reflexo orçamentário, porque é com o próprio orçamento da universidade, e eu reputo isso como uma questão essencial. A outra, já fiz referência aqui, é criar mecanismos de apoio à permanência dos estudantes das famílias mais pobres. Quer dizer, é fundamental que progressivamente se entenda que isto não pode ser entendido como responsabilidade das universidades, mas que, sim, responsabilidade dos governos e, finalmente, que apoie as modificações de legislação que facilitem a doação de bens e valores. Isto depende, em parte, da Câmara Federal, em parte da Assembleia Legislativa, mas o bom, digamos, uma boa opinião por parte da Assembleia sempre ajuda até com os outros deputados federais. E era isso, e eu agradeço muito a atenção. Mas, como eu disse, não dava para cobrir tudo. Estou aberto a qualquer questão que queiram fazer. Primeiro, nós agradecendo o nobre, magnífico reitor, doutor Zago. Vou abrir para os deputados na ordem de inscrição. Deputado Pedro Tobias, depois deputado Davi Zaia, depois deputado Néder, confirmo, né? Depois deputado Reinaldo Augusto, depois deputado Reinaldo Augusto, depois deputado Welso Gasparini, deputado doutor Ulisses e depois o deputado Janasa. Então, com a palavra, o nobre deputado Pedro Tobias. Boa tarde, presidente. Eu não sou membro titular dessa comissão, me honra minha, hoje vem assistindo o nosso querido reitor. Conheci ele agora nessa, conviabilizamos Faculdade de Medicina de Bauru. E, olha, parabéns, meu querido reitor, porque é poucos defendeu corpo e alma que a universidade precisa abrir. Faculdade precisa vai para outro, interior estava no começo. E sem você, nunca essa coisa viabilizava Bauru, porque você investiu, você colocou seu prestígio no conselho. Eu acho, eu não tenho outra palavra que agradeço. E eu, como falei lá, eu formado uma faculdade, Montpellier, foi fundado em 1220. Faculdade, hoje, muito faculdade virou no Brasil, eu chamo elas fabriqueta de diploma. Na medicina não pode acontecer, porque tem risco de vida humana, porque faz outra coisa errado, mas na medicina pior, porque forma aluno que vai matar gente para aprender, isso é gravíssimo. Se é por isso, olha, não tem, eu acho, faz 5 mandatos de deputado, acho que fechei meu ciclo e vou fechar de melhor conquista para São Paulo, para o país, quando tem USP, não só para Bauru, porque precisamos, a faculdade USP não pode ser, continua concentrada só, faz 50 anos foi a faculdade de Ribeirão Preto, agora a segunda no interior. Olha, veio aqui agradecendo em seu nome todos, pessoal da USP, porque eu sempre estudei faculdade pública, mas
Eu faço pedido para você, pedido para todos os professores. Como universidade, inovação, eu acho o papel nosso, vocês deviam promotor de melhoria no ensino público, nível inferior, o ensino médio, o infantil, porque se vocês falam caminho para nós, para político, caminho isso para melhorar a escola pública, porque o ensino médio, o outro, fracasso da público. E o único que pode dar rumo para nós políticos, as universidades. Porque se nós, aqui fica debate político partidário, e educação, infelizmente, não pode debate político partidário. Debate para a educação. E mais preparado na sociedade, a universidade. Lugar de debate, como mudar, o que vamos fazer na educação. E a universidade deve dar esse subsídio para nós, que temos mandato para mudar a lei se precisa, mas do jeito que está. Hoje temos melhor universidade no Brasil, ensino superior, e infelizmente tem ensino médio, o infantil, não vou falar de pior, mas não é grande coisa. E está gastando dinheiro, mas resultado quase zero. Precisamos, país que não investe, não melhora a educação, não tem futuro. Nem para país, nem para estado, nem para município. Educação, base de tudo. Depois cada um vira sozinho. Meu caso, eu vou terminar. Meu caso, nascido em Líbano, foi para a França, veio aqui, venci como médico, venci como político, porque tinha formação boa na educação, tanto o ensino médio, tanto a faculdade. Essa que o Brasil, para ser de primeiro mundo, o sonhar, fazemos isso. Se não fazemos, vai continuar discurso no plenário embaixo, que é governo, defende, indefensável, que é oposição, critica, mas não dá sugestão. O que vamos fazer? Porque não adianta só criticar, precisamos falar. Mas que pode falar isento, sem essa paixão política, a universidade? Professor, meu querido, você não pode botar pijama, a meu ver, porque Estado precisa de você. Eu acho você muito, essa experiência sua como reitor, salvou a USP. Você precisa ser, não sei, devia você escolher onde você quer ir, mas se depende de mim, se tem alguma força, devia continuar e continuar muito bem, independente de que é governador, que é presidente, mas você precisa continuar ajudando o país, ajudando o Estado para ir para frente. Muito obrigado. Depende da dona Márcia, que está lá em Ribeirão Preto e que controla a minha vida, viu? Ela que decide o que eu vou fazer. Não, vamos convencer ela, tudo bem, convencemos ela. Já respondo? Olha, eu vou procurar ser breve para que possa responder a todos. Obrigado, Pedro. Foi entusiasmante trabalhar com o senhor deputado. Eu repeti lá em Bauru, o lema da nossa gestão é derrubar os muros e construir pontes com a sociedade. Isto faltava à universidade. A universidade olhava muito para o seu umbigo e esquecendo que a sua missão é olhar para fora. Claro que tem discordâncias. Eu disse também numa outra reunião que há 3 coisas certas na vida. Primeiro, todo ano nós vamos pagar imposto de renda. Segundo, todos aqui vão morrer. Isso é certeza. Terceiro, jamais vai haver unanimidade com qualquer coisa que o reitor da USP faça. Sempre vai haver discordância. Mas eu estou convicto que a universidade entendeu que ela precisa olhar para a sociedade e atuar mais de acordo com a sociedade. E uma das maneiras era tentar resolver esta pendência que nós tínhamos em Bauru. Sabe que há poucos dias eu fui rever a história da fundação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nós tivemos a fundação da faculdade daqui em 1912. A de Ribeirão Preto em 52, 40 anos depois. E agora criamos o curso em Bauru, 65 anos depois. E tinha gente dizendo que nós estávamos com muita pressa. Aí eu fui ver a de Ribeirão Preto. Houve uma lei, o
o deputado Gasparini deve se lembrar, uma lei de 1948 da Assembleia Legislativa que mandava estabelecer cursos superiores em várias cidades do Brasil. Desculpe, do estado de São Paulo. Em Ribeirão Preto, um curso de medicina. Como o pessoal lá queria uma universidade, falaram, bom, nós pegamos o curso de medicina, depois vira universidade. Era este o mito. Só que aí, quando for executar a lei, não dava, porque não podia ser isolada. Então, tinha que ser pela USP. Aprovaram uma emenda, passou a ser pela USP. E aí, o pessoal da Universidade de São Paulo era contra abrir faculdade de medicina no interior. Isto, e o prestígio, e a qualidade do ensino, como é que vai... Aí o governador, na época, mandou uma mensagem para o reitor, Ernesto Leme, dizendo, instalação imediata, cumpra-se a lei. E aí, foi cumprida a lei, foi instalada e foi um sucesso. Instalação da FOB. Viu o governador que estava com a reprodução do processo lá. Instalação da FOB, há 25 anos. Ah, não dá, porque é isso, porque é aquilo, porque é coisa, tal. Governador Jânio Quadros, instale-a. Agora, novamente, nós tivemos conflitos, pessoas que achavam que não, nós estamos numa crise. Nós estamos aproveitando a oportunidade. O governo assumiu a responsabilidade de um hospital, no qual nós gastamos 100 milhões por ano, e que não está servindo adequadamente à sociedade, porque ele está quase todo fechado, agora vai poder ser ativado. Em compensação, nós nos aliviamos progressivamente desses gastos e investimos naquilo que é a nossa missão, ensinar. Para fechar, a questão de subsídios, eu acho que é fundamental, de fato. E acho que, e aqui eu me penitencio, eu acho que os reitores das universidades não fizeram aquilo que nós deveríamos fazer. Isto é, prepararmos um plano para o desenvolvimento do ensino do Estado de São Paulo, particularmente para o ensino universitário. De tal maneira que ficamos dando tiros que estão mais ou menos convergindo. Quer dizer, a inclusão social aumentou, nós abrimos uma faculdade lá, eu estou sabendo que a Unicamp talvez abra numa outra cidade. Então, as coisas estão mais ou menos convergentes, mas cada um por si. Quer dizer, não há algo que você possa dizer planejado. Quer dizer, para os próximos 10 anos, o governo do Estado de São Paulo teria que ter uma trilha a seguir. É isto. Obrigado. Deputado Davisaia. Não, cumprimentar o nobre reitor, cumprimentar o senhor presidente aqui dessa comissão, os demais deputados, todos os demais representantes aqui da USP, fazer primeiro um registro, né, de que, de fato, os números aqui apresentados e o desempenho mostram que há uma evolução significativa no quadro e na gestão da universidade. Isso então, de parabéns aí todos que estão responsáveis por isso. Acho que é uma boa notícia, porque a universidade não parou, a universidade continuou, a universidade está até tendo a possibilidade de criar mais uma faculdade de medicina, então ela continuou caminhando, continuou fazendo inclusão, continuou cumprindo a sua missão. E acho que, a gente até conversou um pouco sobre isso, a comunidade acho que também, eu diria, está mais pacificada, ou pelo menos está entendendo mais essa situação, se a gente acompanhar os últimos movimentos internos da universidade. Acho que também isso fruto dessa transparência maior, implementada por várias iniciativas que foram aqui apresentadas, mas principalmente pela postura do reitor, de delegar ao Conselho Universitário tarefas, de ampliar isso, portanto, de fazer uma gestão mais participativa e mais coletiva. E comentaria aqui das tarefas que os desafios, melhor, que o senhor colocou aqui no final. O teto é um assunto já debatido e esperamos poder avançar nisso. Aqui tem uma grande discussão.
Sim, é isso que está aqui anotado. O Pedro está me ajudando aqui, então nós vamos caminhar aqui nisso, né? O outro desafio colocado é a questão da permanência dos estudantes, esse custo, né? Acho que isso é uma tarefa que nós precisamos olhar aqui, tem a ver com o orçamento, de onde você tira, onde você põe, né? Os desafios hoje para o Estado na área social são muitos, né? Não é só estudante lá da Unicamp, da USP, da Unicamp, da Unesp que precisa permanecer, nós temos inúmeros desafios nessa área, né? Mas acho que, então aqui, esses pontos aqui são mais do nosso lado, vamos dizer, né? Agora, a doação de bens e valores, que é um dos pontos que o senhor colocou, talvez fosse importante uma contribuição específica da universidade, das suas áreas, né, oferecendo algumas sugestões. Nem tudo pode partir aqui da casa, porque há uma série de questões legislativas que nós temos impedimento de ter iniciativa, mas não resta dúvida de que acho que esse é um tema que nós deveríamos aprofundar rapidamente. Acho que a universidade pode contribuir com sugestões e, a partir daí, a nossa comissão aqui, tenho certeza de que o deputado Bolsoni, como nosso presidente, vai se empenhar nisso, para que a gente pudesse ter uma ação mais propositiva, né, a partir de sugestões que pudessem vir da própria universidade, para que a gente pudesse avançar nisso, naquilo que for competência nossa, ou cobrar do executivo para que encaminhe para cá, né, eventuais projetos de lei, e que a gente possa daí aprovar, e aquilo que for competência federal, a gente também poder fazer gestões políticas para que se aprove lá, porque acho que é um caminho importante, é um exemplo que o mundo inteiro se utiliza disso, e nós não podemos perder a oportunidade de trabalhar rapidamente com isso. Então, eram as observações que eu queria fazer aqui. Obrigado. Deputado, muito obrigado. O deputado Zaia é um histórico apoiador das universidades e muito preocupado sempre com essas questões. Esta última questão nós vamos certamente, nós já tivemos uma conversa prévia com o deputado Bolsoni, e nós vamos sim encaminhar modelos e aspectos jurídicos que podem ajudar, não é? Quanto à questão da gestão da universidade, eu estou convicto, deputado, que a herança mais importante que eu vou deixar é a da participação e da responsabilidade dos colegiados, particularmente do Conselho Universitário. Porque, veja, legislações como aqui, elas podem ser mudadas com o tempo. Então, nós aprovamos um pacote de responsabilidade fiscal, que nós julgamos essenciais para a vida da universidade agora para frente. Mas, obviamente, aquilo não é uma amarra intransponível. Quer dizer, daqui a um tempo o Conselho pode rever alguns pontos. Não é? Agora, o que não pode desaparecer é esta participação do Conselho. Então, criou um choque muito grande, a primeira vez, em 2014, quando eu levei ao Conselho Universitário para discutir o reajuste salarial. Nunca tinha acontecido isso. Os sindicatos foram contra, obviamente, porque diziam que o reitor ia ficar amarrado ao Conselho Universitário. Mas não é esta a questão. A questão é que eles, Conselho, cada um deles, tem que se sentir comprometido com aquilo que fez. Naquele ano, por exemplo, eles aprovaram uma proposta diferente daquela que a nossa Comissão de Orçamento e Patrimônio tinha mandado. A comissão sugeriu que não desse aumento, eles aprovaram o aumento. Não é o reitor que tem. O Conselho diz, não vai dar. Arriscou, mostrava os dados, tal, mas eles acharam que deveria, que politicamente isso era necessário. Isto mudou completamente o comportamento do Conselho. Hoje não se aprova mais lá o orçamento em 5 minutos, como se fazia no passado. Levava lá uma série de números, alguém fazia umas perguntinhas e ninguém sabia nem ler direito aqueles números e ficava por isso. Agora, o debate do orçamento dura, às vezes, horas no Conselho. As pessoas levam gráfico, levam contrapropostas. Quer dizer, esta herança que eu acho que é muito importante. Obrigado.
deputado Carlos Neder, depois deputado Reinaldo Augusto, e depois deputado Elson Gasparini, depois deputado Ulisses e depois deputado Carlos Neder. Inicialmente, meus cumprimentos ao reitor, aos pró-reitores, toda a sua equipe aqui presente, prestigiando o Parlamento Estadual. É pena que o tempo que nós dispomos seja insuficiente para aprofundarmos questões tão relevantes aqui trazidas. Então, o envio desse material a cada um dos deputados é importante para que a gente mantenha esse debate de modo aprofundado na Assembleia. A primeira questão é uma dúvida se esta expansão em Bauru tem a ver com a questão do programa dos Mais Médicos, se está associado a esse movimento, numa segunda etapa do programa Mais Médicos, de abrir cursos de medicina e ampliação de vagas, se é nesse contexto que surge o aproveitamento desse hospital em Bauru para que haja esta ampliação de vagas, inicialmente 60, chegando a 100, pelo que eu entendi. Uma segunda questão, eu quero parabenizá-lo em relação a alguns aspectos aqui ressaltados. O primeiro deles, a defesa de uma USP pública e gratuita. Cresce em Brasília um movimento pela cobrança de alunos, não só na pós-graduação, mas também nos cursos de graduação, inclusive com envio de medida provisória e projetos de lei tramitando com esse objetivo. E o reitor fez uma defesa enfática desse caráter público e gratuito, como, aliás, tem sido feito também pelos reitores da Unicamp e da Unesp. Segundo, ao tratar da situação financeira da USP, fez a defesa, ao que eu entendi, da importância da vinculação de receitas. E há hoje também um movimento nacional de quebra de vinculação de receitas, entendendo que isto engessa o orçamento e que o discurso da autonomia vem em detrimento do papel que se espera do Poder Executivo, se sobrepondo ao Poder Legislativo, que define as diretrizes orçamentárias, e também às universidades. Então, da mesma forma que se contestou aqui em São Paulo se seria conveniente manter a vinculação de receitas com a FAPESP, nós ouvimos também alguns com o discurso de que talvez não seja interessante nós mantermos vinculação de receita para as 3 universidades públicas estaduais. E havia um movimento forte do CRUESP em defesa não só da vinculação, mas de um aumento do percentual de vinculação. E, mais recentemente, nós observamos que essa não tem sido a tônica. E se esse esforço de contenção de gastos que vocês vêm fazendo, e, ao mesmo tempo, de que o Estado assuma pelo Tesouro Estadual gastos de inclusão que deveriam ser de sua responsabilidade, acaba se refletindo numa energia menor em defesa do aumento do percentual de vinculação por parte do CRUESP. Isso é uma pergunta. Além disso, no que diz respeito à questão da inclusão social, é meritória a iniciativa de vocês de buscar estabelecer esses percentuais. Eu, como aluno da Faculdade de Medicina da USP, sinto-me orgulhoso de saber que essas resistências estão sendo vencidas, porque um caráter elitista de uma universidade que está no topo do ranking pode se refletir numa atuação preconceituosa em relação a alunos egressos da escola pública, ou a preocupação que nós temos também em aumentar a vinculação de PPIs. Há outros temas que eu gostaria de tratar, mas alguns são mais controversos. Então, em relação a isso, eu rapidamente falo para não prejudicar a participação dos demais. Falou-se, algum tempo atrás, sobre a contratação de uma consultoria internacional para ajudar no planejamento da USP, e é importante que nós saibamos se de fato houve a contratação dessa consultoria e que esta comissão receba um relatório sobre a consultoria contratada, eventualmente, e o que dela resultou, né? Além disso, numa audiência que eu mantive com o senhor e sua equipe, na condição de coordenador da Frente Suprapartidária e um Fórum Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas,
nós comentamos sobre a conveniência de ter um representante do Poder Legislativo neste órgão consultivo. E, em decorrência disso, foi tomada a iniciativa de abrir uma vaga para o Parlamento Estadual. Entretanto, naquele momento havia uma dúvida, se era melhor vincular esta vaga com quem preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, ou se nós deveríamos deixar isso em aberto para que o presidente da Assembleia assim o decidisse. Então, hoje nós temos o deputado Adilson Rossi, representando o Parlamento Estadual, por uma decisão do ex-presidente da Assembleia Legislativa. Eu me pergunto se foi a melhor decisão, ou se nós não deveríamos ter tomado uma decisão de vincular esta vaga lá na comissão, no Conselho Consultivo, à figura do presidente ou do vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, porque aí nós teríamos informações mais atualizadas e no ritmo em que ocorrem as decisões dentro da USP, também no âmbito do Parlamento Estadual. Duas últimas questões. Nós sabemos que houve uma mudança no marco legal de ciência, tecnologia e inovação em âmbito nacional e recolocou-se o debate sobre o papel das fundações de apoio, que são fundações privadas de direito privado. Enquanto a Unicamp tem praticamente uma fundação de apoio, a Universidade de São Paulo tem mais de uma dezena de fundações de apoio. Reitero aqui, fundações privadas, de direito privado, e que do passado deram muita dor de cabeça pela falta de controle que se exerce sobre essas fundações de apoio. Então, seria importante saber se, em face do novo marco legal, a USP vem discutindo o tipo de controle que exerce e exercerá sobre essas fundações de apoio. E, por fim, houve um tema bastante controverso, que é um parecer e que gerou decisões sobre a inadequação do uso de espaços públicos para a instalação de entidades privadas, tais como sindicatos, associações, né? Veja que, por exemplo, é comum no Parlamento brasileiro, nós temos sindicato dos trabalhadores da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal atuando dentro do próprio ambiente do órgão público. Isso vale também para associações. Até onde eu pude me informar, me parece que a decisão de que algumas associações deixassem de estar instaladas dentro de prédios da Universidade de São Paulo decorreu de um parecer jurídico mostrando que era inadequado que entidades privadas, ainda que associadas ao tema, continuassem utilizando próprios públicos para o seu funcionamento. Queria saber se de fato foi isso, e nesse caso é importante que nós recebamos aqui uma cópia desse parecer. Deputado, claramente nós não vamos conseguir esgotar toda essa pauta com o detalhamento que existe, mas o senhor, como todos os que estão aqui, são sempre convidados do reitor a qualquer momento para comparecer, para eu vir aos seus gabinetes ou visitarem a Universidade de São Paulo, onde nós poderemos discutir qualquer um desses temas ou todos eles, e aí com a assessoria que for necessária. Vou procurar ser rápido em cada uma das questões. Fundações, sim. A universidade tem muitas fundações ligadas a ela, que se dizem fundações de apoio, e nós estamos fazendo um enorme esforço para regulamentarmos isto. Começamos pela própria fundação feita pela própria Universidade de São Paulo, a FUSP, que deve servir de modelo para as demais. A professora Paula Dallari está se envolvendo muito diretamente nesta questão, e nós reformamos o estatuto da FUSP. Agora estamos estabelecendo os mecanismos de controle, e eu tenho ambição, quem sabe antes de deixar a reitoria, de que todos os recursos que tramitam nas fundações possam ser colocados no nosso portal de transparência, da mesma maneira que os demais, quer dizer, incorporados aos vencimentos da universidade. Isso não é fácil, porque nós estamos tratando com um conjunto muito grande e sobre os quais nós temos diferente grau de ascendência. Sobre a FUSP nós temos ascendência absoluta, sobre as demais nem tanto.
E há algumas que até deixaram de ser fundação de apoio, porque viraram uma organização independente e tem seus fins especiais, tá certo? Mas eu posso lhe garantir que nós estamos fazendo um grande esforço para regulamentar isto. O Conselho Consultivo, nós entendemos que não cabia dizer à Assembleia como que ela deveria indicar o representante. É claro que teria sido muito mais fácil se fosse o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia ou de Educação, mas nós achamos que deveríamos deixar na mão da presidência. A questão da instalação de sindicatos e outras entidades. Esse é um problema crônico na universidade, porque são ocupações que foram sendo feitas precariamente ao longo do tempo. Nós temos muitos diretórios estudantis também instalados dentro, e que também começam a usar o espaço e terceirizar espaço, tá certo? Instala uma cantina, é uma cantinazinha, daqui a pouco vira um bar, daqui a pouco aquilo gera receita. Eles passam a depender daquela receita para viver, mas isto é irregular. Nós não podemos deixar que o espaço da universidade seja ocupado desta maneira. O que eu procurei fazer foi estabelecer um certo grau de controle sobre isto. Não há nenhuma organização que deixou o campus da universidade. Nós remanejamos espaço, como era necessário, e fizemos que se acertassem contratos. Não é? Termos, como é que se chama, Paulo? Termo de permissão de uso assinado de ambas as partes, etc., regulamentando, dizendo que não pode terceirizar, não pode vender bebida alcoólica e assim por diante. Quer dizer, mas tudo isso foi acertado dentro de negociações, deputado. Não há nenhum caso que ficou pendente. Há, no momento, de grêmios estudantis que terceirizam cantinas e coisas desse tipo. Terão que ser acertados, porque o Ministério Público está em cima. A questão da consultoria internacional. Veja bem, nós não contratamos nenhuma consultoria, deputado. O que eu fiz foi um processo longo de aproximação com a sociedade, em vários níveis. Um deles foi de conversar com empresários. E começamos conversando com empresários que foram estudantes da USP, e que, portanto, têm, eu percebi, um grande pleito de reconhecimento com a Universidade de São Paulo. Eles sentem reconhecidos. E eu fui visitá-los com uma pergunta muito crua. Cada um deles eu perguntava: o senhor está disposto a ajudar financeiramente a Universidade de São Paulo? Todos disseram sim. Mas todos disseram também o seguinte: no entanto, eu não quero pôr recurso para emendar o orçamento da USP, para cobrir buraco do orçamento da USP. Quer dizer, eu, como empresário, gostaria de ver iniciativas de sucesso na Universidade de São Paulo, e eu contribuiria com recursos para isso. Isso não é novidade, porque no mundo inteiro se faz isto. A possibilidade da universidade receber doações foi aprovada no seu conselho universitário, chama-se Programa Amigos, Parceiros da USP. Então, tudo isso é regular. Agora, neste momento, era uma primeira aproximação com alguns deles. E aí nós chegamos ao seguinte acordo: bem, vamos continuar conversando sobre esta questão, ver que formato que toma isto, mas para esquentar os motores, para fazermos uma primeira iniciativa, os empresários estão dispostos a contratar uma consultoria para examinar as contas e as opiniões das pessoas dentro da universidade, para dar sugestões. Então, eles contrataram uma consultoria. Por que não foi a FEA? Bom, poderia ser a FEA, poderia ser a GV. Eles contrataram essa consultoria internacional, que tem experiência. E o que ela fez na universidade? Alguma coisa muito secreta? Não. Ela entrevistou um grande número de pessoas. Perguntava para as pessoas: o que você acha da gestão? E olhou os números da universidade e comparou com os números de universidades de referência do mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa.
detectou, por exemplo, que nós gastamos uma quantidade muito grande de dinheiro com atividades meio, contrariamente ao que fazem as boas universidades mundiais, que gastam dinheiro com atividade fim. E assim por diante. Constatou que nós temos um enorme campus na cidade universitária, tá certo? Na qual uma quantidade enorme de pessoas por dia chegam lá, deixam seus carros lá gratuitamente. Nenhuma universidade do exterior o senhor faz isso. Agora, não são só os usuários da universidade. O pessoal da redondeza também. Deixa o carro lá, vai pegar o metrô, no fim da tarde pega lá no estacionamento gratuito da USP. Então eles deram sugestões. Por exemplo, cobrem estacionamento. Nós não estabelecemos, quer dizer, nós aceitamos sugestões e não aceitamos sugestões. Então tem uma série de sugestões. Agora, uma sugestão deles: trabalhem com a questão do uso do carro na cidade universitária. Bom, isto, ok. Nós queremos ser uma universidade, um campus sustentável, ecologicamente sustentável. Sim, nós temos que combater, na medida do possível, o uso do carro. Então, a professora Patrícia Iglesias está responsável por um programa que está sendo discutido com os usuários do campus, de que forma que nós podemos fazer isto, progressivamente. Por exemplo, nós já conseguimos 3 ônibus a gás que vão circular lá na cidade universitária, de hidrogênio, quer dizer, não é de gás natural, de hidrogênio, que é absolutamente não poluente, para darmos o exemplo, para introduzirmos os hábitos, tá certo? Vai melhorar as nossas ciclovias, ampliá-las, colocar um bicicletário, no qual o reitor não pode chegar perto, porque a minha última experiência foi dramática, eu caí da bicicleta, mas tudo bem. Mas nós vamos, são medidas desse tipo que eles sugeriram. Sugeriram que nós olhássemos para o MIT, que tem aquele lindíssimo laboratório chamado Media Lab, e isso nos inspirou a usarmos uma construção que estava quase pronta e falarmos, vamos transformar isso num grande de relacionamento com a sociedade. Ou seja, nada misterioso, mas nós não contratamos a consultoria. Foram eles que contrataram. Vamos lá, é muita coisa. Mais médicos, professor, deputado, não tem relação com isso. Tem relação, sim, com 2 coisas. Primeiro, que eu, pessoalmente, acredito que nós precisamos criar ainda mais cursos de medicina de qualidade no país. Estou falando qualquer curso de medicina. Há muita controvérsia, tem muito médico, não tem muito médico. Eu acho que falta bons médicos. E a USP tem condições de fazer isto. Nós temos lá já uma faculdade de odontologia, tem todo o curso básico lá instalado, tá certo? Tem alojamento para estudante, tem restaurante para estudante, quer dizer, seria uma pena não aproveitar isto para ampliar, é quase que ampliar o curso de odontologia e colocar a medicina também, casado com esta transferência do hospital. O senhor sabe, nós fizemos uma conta de quanto custa cada estudante da USP em cada um dos nossos campos. Como é que nós fizemos isso? De uma maneira muito grosseira. Você pega tudo que gasta naquele campus e divide pelo número de estudantes. Lorena, custa R$14.000 por ano cada estudante. Média da USP, R$42.000 por ano. Bauru, R$190.000 por ano. Por que custa tão caro? É estudante de ouro? Não. É que todos os custos associados para um número muito pequeno de estudantes de graduação, 330 estudantes de graduação, era tudo que nós tínhamos lá, tá certo? Então, foi isso que levou essas considerações. Deixa eu dizer, a questão mais crítica de tudo que o senhor apontou, deputado, é a questão da autonomia da universidade. Nenhum governante gosta de autonomia de universidade, sob qualquer formato que ela se apresente. Ela, no entanto, é o que manteve as universidades vivas. Não esqueça que as universidades surgiram lá na Idade Média,
em Bolonha. Bolonha ganhou autonomia por causa que interessava ao imperador do Sacro Império naquela época, tal. Foi um negócio muito negociado, mas consequência disto é que as universidades fizeram seu papel no mundo porque são autônomas. E autônoma em todo aspecto, porque não existe meia autonomia. Se o senhor controlar os gastos da universidade, o senhor controla a autonomia da universidade. Nós não podemos esquecer o desastre que foi feito durante o regime nazista na Alemanha, que destruiu física e estruturalmente as universidades alemãs, que eram expressivas, da Áustria, todas elas foram destruídas por um regime que controlava, nomeava os professores e assim por diante. Então, esta barreira entre a universidade e o governo tem que existir no sentido de que a universidade tem que ser responsável por suas decisões. E ficar com o pires na mão, dependendo de pedir a cada momento, é uma maneira muito simples de controlar a vida da universidade. A universidade não pode ser controlada desta maneira. O que é importante é que a universidade converse com os poderes, como eu estou fazendo aqui, como eu faço com o governador. Eu acho que isso é fundamental. E converse com a sociedade. Agora, querer controlá-la e dizer, se vocês não fizerem isso, eu não te dou mais 5% que você precisa para isso ou para aquilo, é a maneira de destruir a universidade. Não se esqueçam, destruir a universidade, vocês vão destruir uma das forças do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é hoje o que é, pela USP, pela Unesp, pela Unicamp, principalmente. As três. Olha, tem regiões do Estado de São Paulo. Ribeirão Preto se transformou num grande centro de serviços, depois num grande centro universitário, porque a USP se instalou lá em 52. Então hoje tem 4 universidades lá, mas todas, de uma maneira ou de outra, são subsidiárias da presença da USP lá. Agora, tirar este controle da universidade, sob a alegação de que a universidade se descontrolou, eu acho que seria péssima política. Porque o que nós mostramos, eu acho que isso que é importante, é que ela pode ter se descontrolado no momento, mas ela se controlou automaticamente. Não foi preciso uma intervenção do governo do Estado para fazer com que a universidade se controlasse. Houve discussão a respeito da possibilidade de se mudar aquele decreto que deu autonomia, o decreto de 88, em que diz que recomenda-se que não gaste mais do que 75% com pessoal. Houve, sim, a discussão de se colocar em positivo, dizendo que não pode gastar mais do que 80%. Isso seria ruim para as universidades, porque nós mostraríamos a falência da autonomia. Se tivéssemos que ser mudados por uma intervenção externa, nós mudamos internamente, mostramos que fazemos jus à autonomia. Deputado, eu acho que isso é fundamental. Eu pediria a todos os deputados, este patrimônio que o Estado de São Paulo tem, das 3 universidades públicas, mais a FAPESP e mais Paula Souza agora, que está aumentando de uma maneira muito correta, este é um patrimônio que nenhum outro estado do Brasil tem. E este é o que pode promover o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Não se iludam com ter mais R$1 bilhão para aplicar em ponte, em estrada, etc. O dinheiro acaba e não fica nada. A educação fica. É um pleito que eu faço. Registramos a presença do deputado Caio França. Na ordem de inscrições, deputado Reinaldo Augusto, depois deputado Welson Gasparini, depois deputado Dr. Ulisses Tassinari e deputado Carlos Gianazzi. Só que, infelizmente, essa reunião produtiva, nós estamos com o nosso tempo já... Eu falo demais. Não, você fala o que é preciso. Nós temos mais assim, já nós avançamos 10 minutos, então a gente vai... todo mundo consensuar, mais 10 minutos a gente concluir. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu queria fazer uma sugestão para que os deputados fizessem as intervenções e o reitor Zago pudesse, ao final, fazer as observações. Eu acho que nós ganharíamos tempo. Se os que estão inscritos concordarem,
deputado Reinaldo Augusto, deputado Elcio, deputado Ulisses e, finalmente, deputado Carlos Janazzi. Então, com a palavra, o deputado Reinaldo Augusto. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar o Dr. Marco Antônio Zago, reitor da USP. É uma satisfação tê-lo aqui, da maneira como o senhor está tratando as indagações dos deputados presentes, que o Pedro Tobias, os deputados que me antecederam. E tem uma coisa importante, reitor. Às vezes nós falamos e aqueles atos não condiz. Hoje virou uma prática, e essa falta de credibilidade que atravessa o nosso país inteiro causa problema. E a sua presença aqui com os reitores, pró-reitores e as pessoas de cada departamento da Unesp, da USP, mostra a participação que o senhor falou, da descentralização e a participação. Isso é muito importante. E uma das coisas que o senhor tocou aqui, o nosso deputado Carlos Neder indagou sobre vários problemas ou indagações, e as suas respostas eram algumas das indagações que eu queria fazer, porque no mundo inteiro se trabalha com centro de pesquisas, e as universidades são deficitárias. E a participação dos ex-alunos nas universidades com ajuda econômica é mundialmente conhecida. Na Universidade de Bolonha, eu tive a oportunidade de estar visitando, conversando com um grande economista, que também é professor em Harvard, e também a gente pôde ver como trabalham essas universidades. Mas, na sua resposta, a ideia que eu ia dar era essa participação. E uma coisa que me chamou a atenção, os ex-alunos que o senhor foi, não queriam dar a verba para o montante, e sim em algumas ações específicas, naquilo que eles sentem credibilidade. Nós estamos tratando de credibilidade. O país passa por essa demanda de credibilidade, os nossos centros passam por essa ação de credibilidade, nós, políticos, passamos por isso. E o que o senhor vem mostrar aqui para nós, num pouco tempo que eu estou tendo de contato com o senhor, não dá para fazer essa avaliação, mas ao falar até de como foi avaliado, que a ação está mais no meio e não no fim das ações de pesquisa, no envolvimento dessa parceria com todo o processo, eu fico muito grato por estar participando dessa comissão e ouvindo o seu pronunciamento e as respostas aos deputados. Eu não vejo outro meio, outro mecanismo, e dizer que essa credibilidade que vai sendo passada a todos, vão fazer com que as nossas universidades... E eu queria dizer que eu concordo com o senhor com o fato dessa autonomia da gestão da universidade. A capacidade. Não é um Estado que vai saber adequadamente aquilo, mas a credibilidade de uma instituição, movida por ela, é que vai transmitir a toda a sociedade essa credibilidade para a ação. Mas eu queria só pôr uma pergunta. Eu fiz um resumo aqui de todos. O deputado Pedro Tobias falou, ninguém vai procurar um médico se ele não tem competência e capacidade. E eu deixo essa pergunta. Me preocupa o questionamento de cotas ou metas de aluno, porque isso coloca em segundo plano o meritório, a capacidade de mérito. Eu acho que não é função da USP estar cuidando destas capacidades, e um questionamento nosso, e aí tem um deputado que trabalha muito com a educação do Estado, aqui presente, porque os nossos alunos, o que teríamos que fazer com os nossos alunos para melhorar a capacidade de ensino, para que eles tenham mérito de estar nas faculdades. Então, eu não acho que isso... me preocupa muito tirar a capacidade meritória das universidades por cotas que tenham que ser preenchidas.
Essa é uma preocupação. O mundo inteiro se questiona por que os nossos alunos não têm a mesma capacidade e não por que eles não entram dentro das faculdades. Nós temos que começar a olhar os nossos problemas como eles devem ser olhados. Então, é essa a pergunta que eu faço e passo ao presidente. Obrigado. Com a palavra, o nobre deputado Welson Gasparini, depois o doutor Ulisses, depois o deputado Carlos Genasi, se quiser fazer uso da palavra, o deputado Caio França. Eu gostaria de parabenizar o doutor Marco Antônio Zago pela brilhante administração que vem fazendo. Infelizmente, eu não vou poder continuar aqui, eu tenho compromisso no plenário agora, mas eu gostaria de, além de cumprimentá-lo, dizer o seguinte: continue sendo um exemplo para o Brasil nesse setor da educação, porque hoje a educação no Brasil, reitor, está uma vergonha. O senhor deve ter conhecimento. Na realidade, no Brasil, finge-se que ensina e finge-se que aprende. Não é o caso da USP. Mas nós temos médicos que o Conselho Estadual de Medicina diz que, se houvesse uma lei federal, como tem na Ordem dos Advogados, que o mesmo número de advogados, os médicos não poderiam exercer a medicina, porque não estão preparados para isso. E no exame da Ordem dos Advogados, todos os anos, mais da metade dos inscritos, mais de 50%, estão impedidos de exercer a advocacia, porque, na realidade, pagaram faculdades, mas têm um diploma, mas não têm capacidade para exercer a profissão. Isso acontece também na área médica. É triste falar, mas é a realidade. Eu não vou nem falar do ensino de primeiro grau, de segundo grau, que está uma vergonha, por um monte de motivos que não dá tempo de focalizar agora. Mas, dentro dessa triste realidade, a gente fica feliz de ver e ouvir a sua exposição e ver como a Universidade de São Paulo, a USP, representa, sem dúvida alguma, um motivo de orgulho para o Brasil, para todos nós. Portanto, parabéns ao senhor e a toda a sua equipe. E peço licença, eu vou precisar me retirar. Obrigado, deputado Gasparini. Com a palavra, o nosso decano, doutor Ulisses Tassinari, ex-aluno da USP. Agradecer ao nobre reitor pela explanação maravilhosa. Eu sou médico, formado na USP de São Paulo em 1963. E se eu não existisse a USP, eu não seria médico hoje. Então eu valorizo muito o ensino que eu tive, entende? Que me proporcionou uma carreira muito boa. Eu me realizei muito com a minha profissão. E eu não acho justo o investimento deste porte para se formar um médico e depois não haver praticamente um retorno social por parte deste médico. Eu falo com relação a médicos. Existe uma grande falta de médicos nas pequenas cidades do interior, na rede pública, e os médicos formados na USP, outra escola pública, são os melhores formados, naturalmente, vão se projetar na vida profissional, vão trabalhar na clínica particular, vão trabalhar na clínica conveniada, e muito pouco profissional vai trabalhar na rede pública. Então, não seria justo nós pensarmos numa maneira de haver um retorno, tipo assim, um estágio social, esses médicos formados na USP, que trabalhassem na rede pública, por exemplo, um ano, fizessem um estágio devidamente remunerado, mas tivesse o compromisso de trabalhar na rede pública, para que não faltassem médicos nas pequenas cidades do interior. Eu acho que é muito justo e deve-se, naturalmente, penso eu, estudar uma possibilidade legal para que haja esse estágio obrigatório, eu falo em relação aos médicos, dos recém-formados da USP. A palavra do deputado Genasi, depois deputado Genasi e depois as considerações finais do magnífico reitor. Boa tarde a todos.
Quero cumprimentar os deputados, os servidores, as pessoas que estão acompanhando aqui, o reitor, quero cumprimentar também o reitor Zago, e rapidamente aqui, senhor presidente, dizer que nós temos uma luta histórica aqui na Assembleia Legislativa, que é uma luta de vários deputados, juntamente com o Fórum das Seis, que é a luta pelo aumento do financiamento das nossas universidades e do Centro Paula Souza. E, anualmente, nós apresentamos emendas ao orçamento, nós apresentamos propostas para aumentar o percentual, porque nós entendemos que há, de fato, uma crise no financiamento das nossas universidades. Então, é uma luta histórica aqui dentro da universidade. Infelizmente, as nossas emendas não são aprovadas, porque a base de sustentação do governo obstrui, né, seguindo a orientação do próprio governo Alckmin. E também nós estamos denunciando que não há o repasse correto do percentual que é estabelecido hoje, dos 9,57. Há uma maquiagem, né, um truque contábil, que nós já denunciamos exaustivamente aqui dentro da Assembleia Legislativa. Digo isso porque o deputado Pedro Tobias falou, que tem aqui os deputados do governo e da oposição. E nós, deputado Pedro Tobias, nós apresentamos propostas, tanto é que eu estou apresentando uma delas aqui, as emendas para o aumento do percentual. Agora, eu não vejo esse mesmo empenho dos nossos reitores, sobretudo do reitor Zago, em pressionar o governador Alckmin para que haja um aumento, porque eu não vejo nenhuma mobilização dos reitores, e principalmente da USP, da reitoria da USP, pressionando aqui os deputados e o governador a aumentar esse percentual. E a questão do orçamento da Universidade de São Paulo é um orçamento em disputa. Eu fico perplexo, por exemplo, com esse programa de demissão voluntária que a reitoria, né, apresentou para colocar para fora, para estimular a saída de servidores e professores da universidade. É um absurdo, porque a universidade tem um capital humano, ali tem conhecimento acumulado nesses servidores, técnicos, professores, docentes, enfim. A partir do momento em que a universidade estimula a saída, nós perdemos todo um patrimônio acadêmico, científico e técnico que se perde completamente. É um esvaziamento desse quadro de servidores e de professores. Eu fico perplexo com isso, como também fico perplexo, e eu gostaria que o reitor Zago explicasse aqui esse desmonte também do que ele considera atividade meio. Ele considera o hospital universitário a atividade meio, o hospital de Bauru, que foi citado agora, as creches, a escola de aplicação. E nós sabemos que não, é também meio, mas é fim, é atividade fim, porque a escola de aplicação da USP, por exemplo, que está sendo destruída, não há mais contratação de professores, não tem reforma dos prédios. Outro dia eu estive lá, eu fiquei perplexo, parece uma escola sucateada da rede estadual de ensino. Um absurdo que eles estão fazendo, esse desmonte da escola de aplicação da USP. Não tem mais professores, não tem manutenção do prédio, é uma escola totalmente abandonada do ponto de vista da sua estrutura física e humana, por conta desse desmonte que o reitor Zago está colocando em prática hoje. As creches, a mesma coisa. Olha, PSOL não é fácil. Reitor Zago, as creches também, elas representam atividade fim. Nós temos estagiários, nós temos pesquisa nessas creches, muitas delas são analisadas e também é fruto de estudos, de teses, de doutorado, de dissertações de mestrado. Elas cumprem um papel importante na área da pesquisa para os próprios alunos da universidade. Então, os hospitais, as creches, a escola de aplicação, para nós, representam uma atividade, na verdade, fim também. E fico chocado com esse desmonte, as creches totalmente abandonadas. Vossa Excelência está desmontando as creches, né, da Universidade de São Paulo. Vossa Excelência falou da questão orçamentária, mas que não tem dinheiro, que não tem recursos, mas, por exemplo, Vossa Excelência agora gastou mais de 600 mil reais colocando uma grade de ferro em volta da reitoria. Nem a ditadura militar fez isso para impedir que manifestações, dizendo que é por uma questão de segurança, um absurdo aquilo. Aquilo sim é improbidade administrativa. Vossa Excelência tem que explicar aquela grade, porque é muito grave aquilo. Nem os militares fizeram
uma obstrução às manifestações, como Vossa Excelência tem feito na Universidade de São Paulo. E queria ainda dizer da Lei 1202, que nós aprovamos aqui, que foi fruto de um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa pela própria reitoria da USP. Nós aprovamos o projeto aqui, com os 94 votos dos deputados, para a transformação dos cargos das professoras das creches, que não são consideradas técnicas, né, e a LDB proíbe isso. Foi uma adequação à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, até uma adequação tardia, porque isso já teria que ter acontecido lá em 90, após a aprovação em 96 da LDB. Nós aprovamos a lei e até hoje a lei não foi respeitada. Isso é uma manobra, me parece, da Procuradoria ou política, não sei. O próprio Ministério Público reconheceu a validade da legislação e até agora a lei não foi colocada em prática. Eu gostaria que Vossa Excelência também explicasse. Por fim, eu gostaria de fazer várias outras colocações, mas não há tempo, até porque, né, o nosso tempo está esgotado, mas eu finalizo, magnífico reitor Zago, aqui discordando dos outros deputados aqui, que jogaram confete em Vossa Excelência, que são da base do governo. Eu não concordo. Eu acho que Vossa Excelência, com toda sinceridade, foi um dos piores reitores da Universidade de São Paulo. Vossa Excelência talvez só perca para o Gama e Silva, principalmente do ponto de vista da gestão democrática. Vossa Excelência foi extremamente autoritário, promoveu um desmonte, uma destruição, está ainda, porque tem alguns meses aí pela frente, alguns dias, uma verdadeira destruição da Universidade de São Paulo. E faço aqui um protesto. Estive no dia 7 de março, acho que dia 7 de março, naquela manifestação em que haveria uma reunião do Conselho Universitário para aprovar uma espécie de PEC 5, porque o reitor Zago foi pioneiro nessa questão do desmonte do Estado. Ele criou ali na USP um laboratório para o que viria depois, a PEC 55, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Isso daí, o reitor, né, ele foi mais realista do que o rei nesse aspecto, apresentando várias propostas de desmonte da universidade nesse setor. Mas eu fiquei chocado que Vossa Excelência chamou a tropa de choque para massacrar os estudantes, os servidores, os alunos e até parlamentares que estavam presentes naquela manifestação do dia 7 de março. Nós fomos recebidos, deputado Bolsonaro, com bombas de gás, com balas de borracha. Inclusive eu fiz questão, estava lá, quase fui atingido, aqui eu guardei várias delas. Aqui nós temos bombas de gás que foram atiradas em professores, em estudantes, estavam lá as professoras da creche. Então eu trouxe aqui para mostrar para os deputados, olha, o reitor democrático da Universidade de São Paulo, né, acionando a tropa de choque da Polícia Militar para jogar bombas nos manifestantes, nos alunos, na comunidade acadêmica. Isso aqui, olha, bala de borracha. Quase fui atingido por essa bala aqui. Acertou numa árvore, quase pegou na minha cabeça. Então, reitor Zago, Vossa Excelência, né, está no mesmo nível do reitor Gama e Silva, que foi o reitor do golpe militar, da ditadura militar. Eu gostaria de aqui presenteá-lo, devolver esse material para que Vossa Excelência leve como lembrança da sua gestão autoritária, que deu continuidade à tradição autoritária da universidade e, sobretudo, dos gestores, dos reitores autoritários. Então, eu vou entregar a Vossa Excelência esse material. Com a palavra o reitor. Muito obrigado. Eu presentearei de volta, senhor deputado, eu presentearei de volta, de volta, com um vídeo gravado naquele dia, guarde, como recordação, mostrando, reitor Zago, Gama e Silva, mostrando a agressão daqueles que estavam lá, mostrando a agressão daqueles que estavam lá contra os nossos professores. Vamos colocar o vídeo? Vossa Excelência, mostrando a agressão a um professor de 70 anos de idade, sendo assediado, xingado. Ele era presidente. Presidente, se não domina, vamos acabar dessa reunião. Por favor, eu peço que o senhor tenha
o mesmo tratamento, o senhor deu o mesmo tratamento que nós demos ao senhor, inclusive, o senhor excedeu o tempo, o senhor teve todo o tempo necessário, sempre o senhor vai ter condição democrática. Eu peço que o senhor também respeite as opiniões e respeite aquelas pessoas que são convidadas a vir aqui conosco. Senhor presidente, o senhor é bem-vindo, mas sempre dentro do regimento e dentro da ordem. Por favor, deputado Pedro Tobias. Olha, Só um instante, por favor. presidente, eu peço mínimo respeito, porque a gente conhece só essa reunião deles, discurso, e reclamar, xingar Vossa todo mundo. Excelência não Me estava quer ser lá. encostada lá em cima do Vossa Estado. Excelência não estava Nós lá perdoamos no dia da sim. manifestação. Mas depois o deputado exige Reinaldo respeito Augusto, para a reitora e finalmente aqui. o deputado- Se não tem condição, vamos finalmente, acabar dessa reitor. reunião. Deputado Reinaldo Augusto e depois o nosso magnífico reitor, Marco Antônio Zago. Eu queria agradecer ao presidente e dizer assim, é natural a gente discutir ideias, e o respeito precisa existir nesta casa. Aquilo que nós estamos vendo, aqueles pontos de vista de diferença, pode ser posto, mas nós não podemos desacatar com desrespeito com essa situação. Uma coisa também eu queria colocar aqui, que uma coisa é questão de segurança pública. Não é o reitor que é responsável da ação da segurança pública. Ele contrata, e diante da situação, alguém competente para fazer essa situação, e que não cabe ao reitor. Ele não deu voz de comando e não deu isso. Eu queria Eu só... sei porque eu perguntei para o Não, comandante só no dia, e o comandante disse que o reitor... Palavra deputado Reinaldo Augusto, palavra Só um deputado pouquinho. Reinaldo Augusto. Ele também deve ter seus motivos, um senhor que está aqui fazendo todas as coisas. Nós temos divergência de pensamento, é natural ter divergência de pensamento, mas nós não podemos ser mal educados aqui. Vamos dar a palavra, e eu queria agradecer o presidente e o reitor por estar aqui. Alguns posicionamentos do meu companheiro deputado, que nos faz ver outros lados, e eu sou grato às pessoas que pontuam de outros lados, mas na minha visão, eu, apesar de ouvi-lo, tenho outra postura, porque eu estava muito preocupado com o andamento da USP e na situação como conseguiu encaminhar. Obrigado aí, presidente. Desculpando por Não. eventuais erros na agradeço. condução da reunião, inclusive a benevolência, como trabalhei, dando a palavra e pelo tempo que todos necessitaram para as suas conclusões finais, agradecendo muito a sua presença e pedindo, inclusive, que Vossa Excelência esteja aqui, o magnífico reitor, esteja conosco ao final da sua gestão em novembro, aproximadamente novembro, dezembro, para, inclusive, fazer uma avaliação da sua, no meu modo de ver, excelente passagem pela USP. Muito obrigado, senhores deputados. Eu não... Vou fazer um registro também que está tendo a reunião da Comissão de Justiça ao lado. Ok. Eu não vou responder detalhadamente a cada uma das questões que foram feitas neste último bloco. Acho melhor eu reservar este bloco final para fazer uma consideração mais ampla sobre a atividade do cidadão e a responsabilidade administrativa de cada um que ocupa cargos públicos. E eu tenho insistido que a universidade se caracteriza por ser um local de conflitos. E ela deve ser um local de conflitos. Lugar de paz e tranquilidade absoluta é o convento, ou instituições equivalentes. A universidade é um local em que há confronto de ideias, há disputas, não há concordância e muito menos unanimidade. Isso é bom, porque é disto que nós dependemos para movimentar o pensamento e a universidade exercer a sua liderança. Caso contrário, você destrói a autonomia universitária e impõe uma regra, como foi feita durante a ditadura.
é proibido ler os livros do Karl Marx, por exemplo. E a universidade fica amputada. Ela perde a sua vida. Naquela época, que deve ter sido antes que o deputado tivesse nascido, eu estava nas fileiras enfrentando o Exército e as forças de segurança nacionais que queriam intervir na universidade, destruir a autonomia universitária. E naquele momento eu defendia essa autonomia. E sofri isso na pele, como meus colegas poderão testemunhar. E o jornal que está pendurado lá na minha sala mostra. Sofri na pele por defender a autonomia da universidade contra as forças totalitárias. E, novamente, eu me vejo na condição de reitor da universidade, defendendo a autonomia universitária, não mais contra a intervenção do governo totalitário, defendendo a autonomia universitária contra grupos organizados ideológicos que acham que podem impor o seu poder sobre o Conselho Universitário, o órgão mais importante da universidade. Foi isso que eu disse aquele dia. O Conselho Universitário da USP não se inclina, não se submete, porque era tradicional que quando iam se discutir assuntos indigestos a determinados setores da universidade, era simples, promovia-se uma invasão do Conselho Universitário. E foi este tipo de comportamento que nós vimos aqui, que eu enfrentei no dia 14 de abril de 2015, quando o Conselho Universitário, reunido no IPEM, porque nós estávamos sofrendo ameaças, estava discutindo a reforma da universidade. E aquela sala foi invadida, as portas arrombadas. E uma diretora do sindicato disse, nós tínhamos que invadir porque eles iam votar. E assim invadiram. E assim terminou a discussão naquele momento. Mas ela retomou. E neste dia fatídico ao que o deputado faz referência, havia uma reunião regularmente convocada do Conselho Universitário, com pauta distribuída, com pareceres das comissões sobre o que ia ser votado. E lá compareceram os conselheiros, que foram obstruídos, sofreram agressões físicas e morais. Eu tenho um filme que mostra o decano da Universidade de São Paulo, o professor Fishman, sendo cercado e xingado por jovens que eu não sei se são estudantes ou são jovens que apareceram lá por outro motivo. E estas pessoas não deixavam, e diziam para mim, não vai haver conselho. Neste momento, eu tive que tomar uma decisão fundamental. A universidade não pode ser controlada por grupos políticos, ideológicos, sindicatos, seja quem for. O Conselho Universitário se reúne, desde que o reitor convoque e os membros queiram se reunir. E eles queriam, porque aguardaram 3 horas naquela situação. 3 horas, e às 5 horas da tarde nós abrimos a sessão. Com presença maciça de conselheiros, que aprovaram o que estava na pauta. Portanto, este tipo de comportamento que os senhores viram aqui, de vamos virar a mesa, a mim não me pega mais. Não vira a mesa, deputado, não vira a mesa. O Conselho Universitário da Universidade de São Paulo se reúne e vota e decide. E votou e decidiu maciçamente. Não importa o que o senhor pense, importa o que a Assembleia Legislativa pensa. Mas o que o senhor individualmente, ou o que os grupos que apareceram lá, que acham que podem limitar a autonomia da universidade, não pode. Nem o governador tenta fazer isto, nem a Assembleia Legislativa tenta fazer isto. A Assembleia respeita a autonomia da universidade,
O governador respeita a autonomia. E agora um pequeno grupo vai lá e diz para um velho de 70 anos, o senhor não vai entrar aqui, porque nós não vamos deixar. Deixa. E agora está claro que nós decidimos no Conselho, democraticamente, no voto, como deve ser nas democracias. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a presença do magnífico reitor, agradecer a presença dos deputados, me desculpar se eventualmente eu não fui feliz na condução da reunião, mas e convidar o senhor novamente para que ao final da gestão, como o senhor tem feito sempre conosco, e falar que é um orgulho nós termos as nossas universidades públicas e, em especial, os parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a equipe de gestão da USP, aos professores. É uma honra para São Paulo ter uma universidade desse porte de reconhecimento internacional e incentivá-lo a continuar, tal qual fez o deputado Pedro Tobias, a continuar na vida pública, e pessoas como o senhor são indispensáveis. Muito obrigado. Está encerrada a reunião, convocada a próxima reunião para 23 de agosto deste ano. Muito obrigado, deputado. Desculpa. Eu tinha uma arma aqui, ainda bem que não percebi.